Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes, parte 1. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana, breve revisão. Parte 2. As igrejas em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Meta de hoje, leitura das páginas 25 a 32. Pérgamo e o grão de mostarda. Voltando às cartas mencionadas em Apocalipse, veremos acerca da igreja em Pérgamo. A cidade de Pérgamo estava situada a 80 quilômetros de Esmirna. A palavra Pérgamo significa torre alta e também pode ser interpretada como casamento por união. Pérgamo era um centro de adoração ao imperador, que era adorado como um deus, e muitos cristãos foram perseguidos até a morte por não lhe oferecer culto. Essa igreja está relacionada com a parábola do grão de mostarda, descrita no capítulo 13 de Mateus. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, talvez a menor de todas as sementes. Sendo assim, em uma situação normal, jamais poderia transformar-se numa grande árvore. Como então explicar essa grande árvore, oriunda de uma semente tão pequena e que abrigava aves que faziam ali seus ninhos? Que relação pode ter essa igreja com o Senhor Jesus, o grão de trigo que alimentava as pessoas? A igreja, em sua normalidade, é a expressão do Senhor na terra e tem a função de alimentar o homem. Quando veio ao mundo, Jesus veio como alimento para nós, não para ser uma grande árvore que abriga aves. Portanto, essa hortaliça que cresceu assustadoramente representa um período anormal da história da igreja. E o fato de as aves se alimentarem ali significa que o diabo estava alojado naquela igreja a fim de alterar sua função original e ser a multiplicação do grão de trigo para alimentar as pessoas. Conforme a história, após tentativas fracassadas de destruir a igreja, Roma decidiu unir-se a ela. Esse foi o período de transição entre as igrejas de Esmirna e Pérgamo. Nessa ocasião, o imperador Constantino mudou de estratégia e promoveu a união da igreja com o mundo. Em virtude das regalias oferecidas pelo rei, a igreja ficou cheia de falsos cristãos e, pela grande quantidade de membros que tinha, adquiriu um volume anormal. Daí o motivo de ser uma figura daquela grande árvore que nasceu de um pequeno grão de mostarda. Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 32. A prova de que se tratava de anomalia era que o inimigo estava aninhado em seus ramos, ou seja, o trono de Satanás estava na igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, parte A. Por isso o Senhor se apresenta a essa igreja da seguinte forma. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:12. A espada é um instrumento que visa fazer separação. Isso mostra que por meio da palavra, que é uma espada de 2 gumes, Hebreus 4:12, o Senhor está separando o joio do trigo. Sabe o que isso significa? Que aquele cujo coração for incrédulo em relação à palavra ficará prostrado no deserto, tal como aqueles que não entraram no descanso da terra de Canaã. É por isso que estamos falando das 7 igrejas de Apocalipse. Para entrar no descanso do Senhor, devemos atentar para o que Ele nos fala por meio dessas cartas. Resumindo, temos de deixar de lado a incredulidade e ser obedientes à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 ao 19. A igreja em Pérgamo também foi repreendida por sustentar a doutrina dos nicolaítas, isto é, o ensinamento de clérigos e leigos que consistia ao apego ao cargo e à posição em detrimento da função e do amor pelos irmãos. Infelizmente, o sistema papal teve início com a igreja em Pérgamo e se consolidou com a igreja em Tiatira. Devido à relação com o Estado, a igreja se uniu ao mundo, apesar de sua natureza celestial totalmente separada das coisas terrenas. Portanto, o povo de Deus não era mais um povo separado. As decisões sobre o rumo da igreja eram tomadas segundo as paixões e os interesses do poder dominante. Assim, a igreja deixou de ser governada pelo Espírito. Isso resultou na perda da fé e na falta de credibilidade da igreja como entidade santa. Mas graças ao Senhor, existe um instrumento capaz de trazer a igreja de volta à normalidade: a palavra profética. Para vencer a guerra contra o inimigo, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Essa armadura é a palavra e, uma vez equipados com ela, podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Isso mostra que, para vencer a degradação, a igreja em Pérgamo deveria ter se voltado totalmente à palavra de Deus. A igreja em Tiatira.
Apesar de parecer algo positivo, o fim da perseguição aos cristãos por parte do Império Romano foi mais uma estratégia de Satanás para acabar com a igreja. Em Pérgamo vimos que o casamento entre a igreja e o Estado pôs fim à natureza santa da igreja e o sistema de clérigos nela instalado a transformou em uma organização humana que resultou na igreja em Tiatira. Satanás sabe que é por meio da fé que vencemos o mundo. João confirma isso em sua primeira epístola quando diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5,5. Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Contudo, esse período da história da igreja foi marcado pelas mentiras de Satanás. O mundo foi e sempre será seu campo de atuação. Historicamente, as nações vêm sendo enganadas e influenciadas pelo pai da mentira. Por exemplo, nosso Deus é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem e alcançá-lo, ele tornou-se o Deus triuno. Satanás, porém, usou homens para difundir mentiras acerca da Trindade divina e da divindade do Filho de Deus e colocou uma mulher para reinar sobre o povo dele. Em razão disso, ao se apresentar à igreja em Tiatira, o Senhor disse: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 2,18. Ao se apresentar como Filho de Deus, Jesus tirou Jezabel do trono para voltar nossa atenção apenas para ele. Seus olhos, como chama de fogo, são para perscrutar e purificar. Os pés de bronze polido mostram que Jesus foi provado e aprovado e demonstram o seu desejo de que sejamos provados e aprovados por ele em nosso viver. Ainda no segundo capítulo de Apocalipse lemos: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Versículos 24 a 25. Aqui Jesus faz uma promessa aos vencedores que ele chamou de os demais de Tiatira. Vemos que mesmo numa situação de elevado grau de degradação, havia crentes fiéis em cada igreja. O Senhor disse ainda que daria aos remanescentes de Tiatira a estrela da manhã. Apocalipse 2,28. Hoje, quando os jovens se alistam no exército do Senhor como gotas de orvalho, Salmo 110,3, podemos ver essa promessa cumprindo-se. Nas densas trevas em que Jezabel ensinava o povo de Deus a praticar prostituição e idolatria, vemos a linha prateada da graça de Deus, pois foi nesse período que ele usou poderosamente Pedro Valdo para levar o verdadeiro ensino das Escrituras. A luta contra as heresias pela difusão da palavra de Deus. Evidentemente, naquela era de trevas, o Espírito não governava a igreja. Jezabel ensinava e levava os filhos de Deus a praticar a prostituição espiritual e a idolatria. Apocalipse 2,20. Deus, entretanto, nunca permitiu que a totalidade da igreja se corrompesse. Ele sempre manteve, ao longo desses quase 21 séculos, a linha prateada de sua graça, como diria André Miller. Pedro Valdo, líder dos valdenses, foi grandemente usado por Deus. Por estar descontentes com os ensinamentos de Jezabel, os valdenses se voltavam para as Escrituras a fim de manter essa linha prateada e mudar a situação das pessoas que viviam na ignorância por não conhecer a Bíblia. Após determinado tempo, a hierarquia romana se revoltou contra as atitudes dos valdenses, pois para esclarecer as heresias difundidas pelo sistema papal, usavam uma arma poderosa, as Escrituras Sagradas. Por esse motivo foram excomulgados, ou seja, expulsos de imediato. Contudo, eles não se preocuparam com isso, antes persistiram em pregar o glorioso evangelho da graça de Deus aos pecadores. Assim como os valdenses, devemos enfrentar toda oposição e sair às ruas para pregar o evangelho da salvação. O sistema papal universal foi estabelecido no período da igreja em Tiatira, na segunda metade do século VI. Nessa época foi lançada a fundação do grande poder e soberania da diocese de Roma, com a nomeação dos bispos e arcebispos. Na verdade, tudo isso fazia parte de um jogo político. Todavia, a igreja em Tiatira era uma igreja altruísta, que tinha muitas obras conforme lemos. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2,19. Convém esclarecer, contudo, que o amor, a fé, o serviço e a perseverança mencionados nesse versículo não se refere ao sistema papal nem às heresias da época.
As obras referidas no versículo acima eram praticadas pelos remanescentes de Tiatira, isto é, aqueles que não sucumbiram à degradação da igreja, mas permaneceram fiéis ao Filho de Deus e à sua palavra, embora tenha sido um dos períodos mais difíceis para os cristãos se manterem firmes. Nesse tempo, com a conversão do imperador Constantino, muitas heresias invadiram a igreja, fragilizando assim a palavra da verdade. Por isso, muitos cristãos foram perseguidos e martirizados, o que fez com que Tiatira se degradasse ainda mais. Mais uma vez percebe-se o prejuízo causado pela ausência da palavra profética, que não era mais divulgada pelos apóstolos. Estes foram substituídos pelos bispos e arcebispos, fragilizando a fé cristã em virtude da busca pelo poder religioso e político. Essa situação caótica nos ajuda a perceber o quanto precisamos depender do Espírito e como somos privilegiados por ter a palavra profética tão acessível a nós no tempo presente. Hoje a palavra é fundamental para a edificação da igreja. Por isso, a última coisa que o Senhor disse para a igreja em Tiatira serve também para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Esse é um alerta e um apelo do Espírito, pois a degradação acontece quando deixamos de ouvir o falar profético. Portanto, para não perder o primeiro amor como Éfeso, para suportar as provações como Esmirna e não cair na condição de Pérgamo e Tiatira, precisamos não somente ouvir, mas também praticar a palavra profética com simplicidade e obediência. Assim, traremos o Senhor de volta. Aleluia!